Salve, salve galerinha de World of Tanks, aqui é o Avar da Artilharia. Esse vídeo é diferente, eu estou começando fazendo essa pequena introdução, mostrando o M3 Stuart, vocês estão vendo ali. Também vou mostrar o M4 Sherman, está aparecendo aqui. Esse aqui é o primeiro Sherman, existe o outro também. Bem, por que eu estou mostrando estes veículos? Que esse vai ser o primeiro vídeo aqui do canal voltado para essa parte de tanques, World of Tanks, só que aqui no Brasil não é conhecido por tanques, são conhecidos como carros de combate ou blindados. Eu mostrei então o M3 Stuart, mostrei o M4 Sherman e o M41 Bulldog, que aparece aqui, que estão no jogo, mas eu vou fazer uma pequena confissão para vocês. Antes de eu ter jogado o jogo World of Tanks, eu nunca entrei a fundo em termos de pesquisar sobre os carros de combate, os blindados. Por causa do jogo é que eu fiquei curioso e fui atrás dessas informações sobre os carros de combate, os blindados. E esse conhecimento, além de ter na internet, ele também existe ao vivo em diversas instituições no Brasil. E o que é que eu tô querendo trazer para vocês é pela primeira vez um vlog. Eu fiz uma visita a um museu militar, especificamente o Museu Militar do Comando Militar do Sul. O Comando Militar do Sul, ele é responsável pelos 3 estados do Sul, então Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E ele agrega a maior parte dos blindados do Brasil, por causa por várias razões estratégicas, mas principalmente por causa das divisas com que o Brasil faz e o tipo de terreno com que o Brasil faz divisa nessa área. Mas eu não vou falar aqui sobre estratégica, sobre política, sobre questões militares avançadas. O canal não é sobre política, o canal é sobre o jogo. E o que eu estou querendo trazer aqui para vocês é, para quem quer ir um pouco mais além e conhecer esses veículos que no World of Tanks são os veículos que eram encontrados na Segunda Guerra Mundial e no período subsequente à Segunda Guerra Mundial, a Guerra da Coreia, chegando até a Guerra do Vietnã. Alguns existem em museus militares. Tem o Tank Museum na Inglaterra. Eu inclusive vou citar aqui nesse vídeo que eu gravei hoje de manhã sobre o Tank Museum, que inclusive o Brasil cedeu um M3 Stuart para o Tank Museum. E tem também o Museu de Kubinka lá na Rússia. Mas existem vários museus militares Brasil afora. Então fica a sugestão de vocês visitarem esses museus. É um passeio muito interessante, e esse museu militar que eu vou mostrar para vocês, ele é muito organizado. Vocês vão ver nas imagens, as imagens falam mais do que qualquer outra coisa, do capricho que essa instituição, o Museu Militar do Comando Militar do Sul, trata o seu acervo. Então, bora lá para essa visitinha que eu fiz ao Museu Militar do Comando Militar do Sul.
Salve, salve galerinha de Google Tanks, aqui é o Avá da Artilharia, fazendo agora um vídeo bem diferente para vocês. Estou aqui no Museu Militar do Comando Militar do Sul, Porto Alegre. Eu estou dando esse panorama para vocês darem uma olhada primeiro na parte geral, e desculpem até a vibração da câmera. É a primeira vez que eu estou fazendo um vídeo mesmo com essa câmera, é o meu smartphone. E eu estou querendo que vocês vejam o quanto que esse museu militar ele é bem organizado. Vamos ver se a câmera pega foco. Qualquer coisa eu edito depois. Vocês estão vendo peças que datam do século XVII. Esse aqui é um canhão, inclusive com adornos. Vocês estão vendo aqui o panorama geral, já com essas peças de artilharia. E existe muito mais informação aqui à disposição para vocês. É um museu de entrada gratuita, aberto ao público, Rua dos Andradas, número 630, em Porto Alegre. Eu novamente, agora mostrando o M3 Stuart, tem no jogo. Esse inclusive é um modelo que eu tinha visto que esse modelo inclusive chegou a ser doado para o Tank Museum. Eu acho que eu vou deixar até o link na descrição para vocês. E vocês percebam que dá para enxergar até detalhes no interior. O detalhe da torre. Percebam as soldas. Essa aqui era para ter uma instalação
foi retirada uma instalação de metralhadora .50. As lagartas. Percebam que essa aqui é uma construção ainda do modo antigo rebitado, e que existia então balisticamente alguns problemas desse tipo de blindagem. Posteriormente alteraram isso nos modelos de carros de combate mais modernos. Eu sei alguns termos em inglês, então eu sei que esse tipo de blindagem era mais suscetível ao chamado spalling, que é quando o projétil atinge a blindagem, na parte interna começa a ter acabam soltando alguns resíduos que atingem então a tripulação. Então esse aqui o Brasil tinha em grande quantidade, tinha comprado pelo Land Lease, e quando chegou a década de 70 eles tinham problemas com a motorização. O alcance dele era bem restrito, o armamento também não era o ideal, e eles tinham uma grande quantidade. E aí ele induziu a um foco de ter um projeto de modernização. E isso levou a um outro veículo que também está em exposição aqui no museu, que é o X1, o Carcará. Eu vou mostrar ele daqui a pouco, mas só para vocês terem uma ideia, aqui tem uma torre do Carcará em exposição. Como eu havia dito, a torre do Carcará em exposição tem detalhes que podem ser vistos na parte interna. E ao lado, obviamente, está o Carcará em si. Ele foi projetado com base no M3 Stuart, mas ele foi uma modificação muito grande. Em termos de blindagem, como vocês podem perceber a diferença da blindagem, em termos do poder de fogo e da motorização também. Ele foi muito modificado em relação ao M3 Stuart. O freio de boca, em inglês é o muzzle brake. O brasão de armas. A exposição do Museu Militar do Comando Militar do Sul é muito rica e de acesso gratuito, pessoal. Logo na entrada do museu você já vem ao que ele se propõe. Aparece o M8 Greyhound, ali está o M3 Stuart. Logo a seguir aparece o Sherman, o M4. Mais ao fundo aparece o M41. E lá no final tem o Leopard, modelo 1A1. E tem diversas outras peças. Mais ao fundo existem peças de artilharia. Agora um pouquinho mais de detalhe do Sherman
em exposição aqui. Vocês percebam as placas adicionadas à blindagem, o detalhe da torre, a metralhadora. Vocês que jogam no jogo percebem por que são adicionadas essas placas nesses locais. A chance de receber um ammo hack aqui é muito maior. E percebam aqui a espessura da blindagem. Agora uma vista frontal deste Sherman. E aqui agora detalhes da lateral. Percebam os bogies, tipo de suspensão dele. Esse aqui é do tipo VVS, Vertical Volute System. Os bogies tinham uma vantagem, eles eram fáceis de serem trocados em relação àquela suspensão Christie, que eram do BT7 e que também foram utilizadas no T-34. No T-34 ficava no chassi, ficava dentro do chassi. Então, para trocar a suspensão era muito mais complicado do que esse sistema aqui, que tu tirava ele todo e trocava por um outro. Esta aqui é uma outra das joias do museu, esse M41C, modificado pela Bernardini. Aqui o apelido, aqui está com M41B, Walker Bulldog, e ele foi modificado para M41C Caxias. Aqui é permitido inclusive visitar o interior da torre. Hoje é um dia de chuva, mas eu vim aqui especificamente no museu porque hoje, 10 de maio, é o aniversário do patrono da cavalaria. O detalhe da torre, modificada pela Bernardini. Canhão de 90 mm. E aqui na traseira que vocês percebem mais detalhes da troca do motor, que era a gasolina no Walker Bulldog normal. Aqui o que fica mais aparente são os radiadores da versão a diesel. O detalhe é que ao trocar motor a gasolina para motor a diesel, aumentou o peso na traseira. E isso acabou causando mais desgaste no tanque. Ele acabou ficando no carro de combate. Eu tenho que cuidar porque aqui no Brasil se fala, em vez de tanque, apesar de eu estar falando do World of Tanks, aqui são os carros de combate ou blindados. Os lançadores de granada fumígena. E aqui a joia da coroa em termos de carros de combate moderno, o Leopard 1A1. Ele foi projetado para ser de grande mobilidade, então o enfoque dele não foi a blindagem, e sim ter velocidade e poder de fogo. Aqui é a parte do deck do motor. O detalhe desse veículo é que ele foi projetado para ter a troca do motor feito por uma equipe bem treinada e bem equipada.
ela pode ser feita em torno de 20 minutos. E aí vocês pensam, 20 minutos é muito tempo. Bem, para ter uma escala de valores, um outro veículo blindado, Centurion 1, ele precisava de 15 horas para trocar o motor. E esse aqui ele vem um motor completo. Tem guias lá dentro dele e a instalação é facilitada com essas guias, as conexões rápidas que tem lá da parte elétrica. Você se lembra que eu já tinha falado sobre os telêmetros? Aqui está uma parte desses telêmetros, aqui na lateral da torre. E do outro lado, o outro telêmetro, que aqui está fechado. A posição do piloto ou motorista, os detalhes as soldas, um destes era para ter sido exposto numa praça aqui em Porto Alegre, mas infelizmente teve alguma polêmica por parte da população que achava que o militarismo era uma coisa do passado e que expor um tanque, um carro de combate, um blindado, era uma coisa retrógrada. É difícil agradar gregos e troianos, então infelizmente parte da população, e no meu caso eu fui diretamente atingido, não pôde aproveitar a exposição de um Leopard 1 em uma praça. Detalhes da suspensão. Vocês percebem ali, são barras de torção que atravessam o chassi e servem de suspensão para cada um dos rodados. Além do M8 Greyhound em exposição, eles também possuem um T-17. Inclusive, como vocês podem perceber, pode-se enxergar o interior da viatura. E aqui nós podemos enxergar até o motor pela parte de cima. Percebam o cuidado e a limpeza que o museu é mantido pela equipe do museu. Lembrando, tudo isso aqui é de acesso gratuito, pessoal. Há uma infinidade de peças de artilharia em exposição, desde relativamente modernas, com materiais de liga leve, como aquele obuseiro na parte de trás. Aquele é de 105 milímetros, até chegarmos no de 152 milímetros. Eu estou caminhando até para vocês perceberem, para vocês terem uma noção, né? Olha o tamanho das rodas ali daquele conjunto de iluminação. E eu estou chegando aqui próximo. Isso aqui é 152,4 milímetros. No jogo
Vocês sabem que tem peças de 155 milímetros, Tier 6 e Tier 7, e 203 milímetros, Tier 7, Tier 8, Tier 9, até chegar no 240 milímetros da T92. Como eu já tinha mencionado, estamos em Porto Alegre. Aqui há também em exposição um diorama de como eram compostas as unidades antigamente. Inclusive motocicletas da Polícia e do Exército, Harley Davidson, inclusive com os uniformes. Outros canhões. E morteiro de 120 milímetros também. Já é um morteiro mais moderno. Um outro diorama, agora mostrando uma metralhadora de .30. E outras peças aqui, também de metralhadoras. Uma Hotchkiss de 7 milímetros. E duas bombas aéreas de 55 quilos. E outra aérea química de 10 quilos. Ambas fabricadas aqui no Brasil pelo Arsenal de Guerra do Rio de Janeiro. Há uma série de viaturas também em exposição no museu. Todas muito bem mantidas. Muito bem conservadas. Um grau de originalidade muito bom. Desculpa, é um barulho de fundo, como eu falei para vocês, está chovendo, então não tem muita mágica que fazer. Como hoje de manhã estava chovendo, eu não pude tirar ou fazer fotos ou imagens da parte do exterior do Museu Militar, do Comando Militar do Sul. Então eu estou mostrando aqui o endereço, na Rua dos Andradas, 630. Ele fica muito próximo do quartel-general do Comando Militar do Sul. E deixa eu até sair aqui do Google Maps
para você visualizar. Aqui é o Luiz Andrade 630, onde tem este pingo vermelho. Então, aqui é o Centro Histórico de Porto Alegre. Aqui é parte do Rio Guaíba. Então, esse aqui é o centro de Porto Alegre. E a localização do Museu do Comando Militar do Sul. Tá? Eu agradeço bastante ao primeiro sargento Ianco. Eu troquei muita conversa com ele para organizar essa minha visita no museu e saber se era permitido fazer imagens. Ele me deu muita assessoria por e-mail. E fica a sugestão, é um excelente museu militar aqui na capital do estado, e nesse estado que tem é bastante voltado para essa parte de cavalaria mecanizada. Tem muitos carros de combate, muitos blindados aqui no Rio Grande do Sul e na região sul do Brasil, então Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Então fica a dica desse excelente local. Como eu falei, o meu canal ele é free to play, ele é voltado para jogos gratuitos. Esse aqui é um excelente local para visitação gratuita nesta parte de carro de combate e de blindados, para quem é fã do jogo World of Tanks, que nem eu sou e que muitos de vocês são. Então, grato por terem assistido até agora esse vídeo. A gente se vê no próximo, pessoal. Até mais!